Você acredita que é possível ter uma vida construída e ainda assim se sentir perdida por dentro? Eu também achava que se eu tinha construído uma carreira, uma família, um relacionamento, eu deveria estar feliz. E por muito tempo eu acordava com aquela sensação de que faltava alguma coisa, mesmo eu tendo feito tudo aquilo que era esperado de mim. E eu só comecei a mudar de verdade quando eu entendi que sucesso não é aquilo que não é só aquilo, né, que a gente constrói fora, mas é o sentido que a vida faz dentro da gente. E é essa virada que eu quero te mostrar nesse vídeo, e se você ficar comigo aqui até o final, você vai entender por que mesmo mulheres esforçadas, né, tantas mulheres esforçadas, chegaram a esse mesmo vazio. E como que é possível, né? Como que a gente consegue transformar isso? Tudo que você já construiu em uma vida que faz sentido, uma vida que te dá prazer, te dá direção, né? Mesmo que hoje você não saiba nem por onde começar, tá? E nós vamos juntas, pode ser? Então, olha, eu sou Ariane Medina, eu tenho 52 anos, eu nasci na cidade de Londrina, lá no Paraná. E eu sou filha do Sebastião e da Encarnação, que é a dona Nena, e eu sou a quarta de 5 filhos. E os meus pais eram agricultores. Quando eles se casaram, a minha mãe se dedicou à família, né, integralmente aos cuidados da casa. E o meu pai, ele tinha uma barbearia, tá, né, mas devido à baixa renda, ele acabou fazendo uma transição de carreira e ele foi trabalhar na construção civil como pedreiro. E aí, quando eu tinha 5 anos de idade, eles decidiram buscar novas oportunidades e eles mudaram para o estado de São Paulo. E eu cresci nessa família, né, de uma família grande, né, que todo mundo falava muito alto, né, alegria, muito afeto, né, muita diversão, mas também muito estresse, muita discussão, conflitos constantes. E eu presenciava muitas brigas, agressões verbais, situações de tensão. E a maioria dessas tensões tinha ali um posicionamento por causa das imposições do meu pai, porque eu tinha irmãos adolescentes, né, imposições religiosas, enfim. E aí eu cresci convivendo com pessoas mais adultas do que eu. E isso me fez aprender desde cedo a pensar muito antes de falar. No que falar, no que fazer. Porque a didática era no chinelo, né? E aí toda família tem isso, né? Isso é natural, principalmente onde tem várias pessoas. E esse aí, né, foi o meu caso. Então, quando eu nasci, meus pais já tinham cerca de 40 anos. Né? Agora imagina uma criança, né? Cheia de criatividade, querendo falar o que pensa, se expressar, brincar, né, aprender, né, se sentindo bloqueado o tempo todo. E eu me lembro de uma cena, que eu quero até aqui compartilhar com vocês, porque eu acho que isso é comum e ela faz sentido também, ela é importante nesse posicionamento da mulher. Né? Eu era pequena e por causa da religião, a minha mãe não usava maquiagem. E era o que ela tinha aprendido, né, gente? E aí a minha irmã mais velha usava, né, batom, sombra e tal, e aí chegou um momento lá que eu dei um sumiço, né, daqueles que a mãe fica perguntando, ai, onde será que tá? Deve estar aprontando. E eu tava lá no quarto, em frente ao espelho, me sentindo plena, linda, divando, né, com batom, com sombra, com rouge. Até que a minha mãe entra no quarto e ela acaba com aquele momento. E aí ela disse, quem usa isso né? E sua sem vergonha, isso é pecado, nunca mais faça isso. E aí, gente, eu lembro da vergonha que eu senti, assim, aquilo eu fechei assim, né, coloquei uma toalhinha assim no rosto, né, e fiquei, né, e esse é um tipo de agressão que marca uma criança, marca a autoestima, o valor pessoal, e faz a criança entender que ela está num ambiente ameaçador. E a criança aí passa a não saber o que é certo e o que é errado, né, porque de repente você está ali se divertindo, fazendo alguma coisa, e aquilo vira um erro grave. E é aí que a nossa identidade começa a se confundir com o nosso comportamento. Se eu faço algo errado, então eu sou a errada. E se eu erro, eu sou um erro. E sem perceber, a gente começa a se moldar para não apanhar, para não ser humilhada, para não decepcionar. E é assim que começa esse silenciamento e até os bloqueios, sabe? Da gente formular uma ideia, formular uma comunicação, né? E a gente acaba se apagando, né, muito antes de virar uma pessoa adulta. E isso tem muito a ver com o nosso posicionamento depois na fase adulta, da gente criar um bom raciocínio para a gente poder se posicionar e falar aquilo que eu gosto, que eu não gosto, que eu quero, que eu não quero. Tá? Então, ambientes assim moldam a gente. E durante esse tempo aí da minha infância, os meus irmãos mais velhos tinham amigos que frequentavam a nossa casa. E foi nesse contexto que aconteceu um abuso. E a sexualidade na infância ainda não está formada. A criança passa por etapas naturais de reconhecimento do corpo e do prazer até chegar na fase adulta e estar emocionalmente pronta. E aí, essa descoberta ela precisa acontecer no tempo certo, de forma natural, com segurança, dentro dos limites claros, quando tem maturidade. E quando isso acontece com alguém que invade esse espaço ou toca uma criança de forma indevida, isso é abuso. Essa pessoa não tem esse direito. E essa
foi uma confusão, assim, né? Muito grande, que marcou a minha vida por muitos anos. Tá? E depois disso, né, e com todos os demais acontecimentos, eu me tornei uma criança muito tímida. Eu carregava um sentimento constante de inferioridade, de inadequação, não conseguia me comunicar direito com as pessoas, sem contar que eu fui ensinada a obedecer, né, a não questionar. E quando uma criança não pode questionar, ela também não encontra as respostas, porque é nessa troca, né, que a gente evolui, que a gente aprende. E a gente aprende que, se for pra gente falar, tem que ser para agradar o pessoal ou para concordar, né, com eles. Porque se for para falar o que você quer falar ali para o adulto, né, tem que ser aquilo que a pessoa quer ouvir. E quando uma criança criativa expõe algo diferente, então ela passa a ser considerada a errada, né, aquela que perturba, né? E é aí que a criatividade morre, é aí que a espontaneidade se cala, né, é aí que o medo se instala. Tá? E eu não sei porquê, né, mas eu fiz tudo isso. Né, eu me calei, eu me tornei tímida, não conseguia me relacionar muito bem com as pessoas, me impor, né, acreditar na minha capacidade. E eu estava também, né, aquela religião era uma religião opressora, e eu seguia ali os passos direitinho. Né? Então, na minha experiência clínica, né, o que eu vejo com muita frequência é que as pessoas que viveram numa infância com determinados abusos ou num ambiente mais agressivo, seja verbal, emocional, elas tendem a tolerar abusos depois na fase adulta. E é lá na primeira infância que o nosso padrão mental começa a ser definido. É nessa fase que a gente entende que se a gente tem valor ou não, se a gente tem direito ou não, se a gente tem voz, né, se a gente pode gostar de nós mesmos, ou a gente tem que ficar se corrigindo o tempo todo, se cobrando o tempo todo, se somos amadas simplesmente por existir. E quando essa base é frágil, então a mulher cresce tentando merecer, se esforçando para merecer amor, respeito e pertencimento. Passa a vida inteira sem perceber que nunca foi sobre merecer, mas sempre foi sobre ter direito. E eu me casei muito jovem, eu tinha 20 anos. Hoje, né, com a consciência que eu tenho, então eu entendo que aquela não foi exatamente uma escolha livre, foi a única opção que eu sabia enxergar naquele momento. E geralmente quando a gente é jovem, né, a gente tem aquele desejo de realizar sonhos, né, tem sonhos pulsando, vontade de estudar, de trabalhar, de conquistar autonomia, né, de ter o próprio dinheiro, de experienciar o mundo. Mas as minhas crenças limitantes, elas eram assim, elas operavam em silêncio, né, elas anulam o desejo, elas minam a coragem. Enquanto uma parte de mim queria ir além, né, a outra carregava os medos profundos, principalmente os medos colocados pela minha mãe. E aquela sensação constante de incapacidade, aquela crença de que eu não daria conta sozinha. Então, escolher diferente significava decepcionar profundamente meus pais, né, e naquele sistema familiar. A minha maior necessidade era pertencer, né, e não causar conflitos, não, né, ser mais um problema dentro de casa, né? Então eu não queria ser como os outros irmãos que provocavam brigas, que causavam as tensões, que batiam de frente, né? Eu não queria causar nenhuma ruptura, então eu escolhi o caminho que seria assim mais seguro. E aí durante muito tempo eu realmente acreditei que tudo que tinha acontecido comigo, né, já tinha ficado lá no passado. E que as coisas eram difíceis mesmo, né? Apenas eu estava passando por fases difíceis, né? Como tantas outras mulheres atravessam, e eu segui vivendo. Então acordava, trabalhava, tentava agradar o chefe, as pessoas, o marido, os filhos, né? A vida parecia funcionar, estava tudo bem, mas não pulsava, né? Lá no fundo eu sustentava uma crença também que depois da gente passar por dores, por decepções e por tantas adaptações, já não havia mais muito o que mudar em mim. Era como se eu tivesse chegado ali no limite possível da minha existência. Então eu estava, né, bati no teto e daquilo ali eu não passava. Mal sabia eu que era um teto, mas, né, dos meus padrões limitantes. É como se aquele momento, né, como se eu não conseguisse sair daquilo. Né? E aí aconteceu um momento devastador comigo, que foi quando eu tive uma depressão pós-parto da minha primeira filha. E aí, a partir daquilo ali, era como se a minha mente tivesse entrado em uma zona cinza, porque a gente em depressão, a mente da gente não vê o colorido. Então, o mundo perdeu o colorido. Eu amava ser mãe. Amava e amo minhas filhas. Né? Agora, tudo aquilo que envolvia, toda aquela demanda, aquela rotina, aquelas tarefas intermináveis, a responsabilidade constante, a sobrecarga, a anulação silenciosa, né, de quem eu era, porque a gente faz isso, né? Então, foi aos poucos apagando o meu sentido de viver lá dentro. Não era falta de amor, né? Porque a gente ama as pessoas, mas foi excesso de abandono de mim mesma. Eu existia para todos, mas eu já não existia para mim. E é esse lugar, né, muito perigoso para qualquer mulher habitar, né? Então,
num lugar onde ela passa, né? As pessoas que têm, né, estão ali, as pessoas têm necessidade, ela também tem, mas ela passa aquela pessoa na frente dela. Ah, não, eu posso esperar, vai lá, faz lá você, vai lá, compra lá pra você. Então, é um lugar muito perigoso da gente habitar, onde a gente abre mão das nossas próprias necessidades em função de outras pessoas. E eu lutei, hein? Olha, eu lutei contra aquela sensação, contra aquela depressão, com todas as minhas forças. Eu tentei ser a melhor mãe possível e eu fui. Mas sem perceber, eu abri mão de quem eu era. Abri mão para me encaixar no sistema, nas expectativas, nas obrigações impostas a uma mulher, né, que precisa dar conta de tudo. Então eu deixei minha carreira ficou pelo caminho, ficou sem atenção minha durante um bom tempo, para que eu pudesse me dedicar a essas expectativas, né, com família, com filhos. E eu me envolvi em trabalhos voluntários, né, talvez para tentar preencher um vazio que eu nem sabia dar nome. E isso acontece com muitas mulheres. E sabe por que acontece? Eu vou te explicar. Primeiro, porque a mulher carrega, historicamente, tá, na nossa sociedade, a gente carrega a incumbência social de realizar trabalhos essenciais que não podem faltar, né? Só que eles não são remunerados. Então, cuidar da casa, dos filhos, das roupas, dos alimentos, cuidar dos idosos da família. Mesmo mulheres que aprendem que deveriam estudar, fazer dinheiro, construir uma carreira, né, e que aos olhos, né, de fora parecem mulheres bem-sucedidas, lá no íntimo, né, muitas se sentem culpadas, cobradas, se sentem insuficientes porque elas não conseguem estar presente como uma boa mãe o tempo todo. Né? Elas perdem momentos da vida dos filhos, né? Elas se sentem culpadas por não ser uma boa filha, por não estar sempre ali assistindo os pais, né? Como ser boa como uma mulher caridosa que ajuda todo mundo, como alguém que nunca falha. E quando a gente dedica o maior tempo, né, parte do nosso tempo em trabalhos essenciais não remunerados, nós perdemos algo muito importante, que é a chance de construir a nossa autonomia financeira. Mesmo assim, tá? Nós acreditamos inconscientemente que o dinheiro não vai nos faltar. E eu preciso aqui te dizer uma coisa pela responsabilidade terapêutica que eu tenho. O dinheiro que você não fez vai te faltar, vai fazer falta, e vai fazer falta no momento em que você não vai ter a mesma energia que você tem hoje na sua juventude. Vai faltar a hora que o corpo pedir cuidado, né? A hora que a saúde exige uma atenção, né? A hora que o descanso for necessário, né? Que você olha e fala assim, meu Deus, eu estou esgotada, eu estou com uma exaustão. E aí você vê que você não pode parar. Quando o desejo de viajar, de viver, né, de pausar te bate na porta. E pensar nisso aí não é egoísmo não, tá? Pensar nisso é maturidade emocional. E segundo, né, por que acontece isso? Porque não nos ensinam a buscar nossos propósitos e nossos anseios. Nos dão vamos dizer assim, uma lista, né, de itens que você precisa realizar, e aí, o que você quer não tem importância nenhuma, cumpre isso daqui. Né? Não nos ensinam a investir a nossa energia, o nosso tempo em aperfeiçoar os nossos talentos, até que eles se tornem um benefício real para o outro, né, para outras pessoas, porque é aqui que nasce a verdadeira missão de vida. A missão não nasce da gente se sacrificar pelas pessoas. A missão de vida nasce na troca. Eu entrego algo de valor ao mundo, eu entrego um benefício para as pessoas e eu recebo algo em troca, né? E como a gente está no mundo capitalista, o que eu recebo em troca é dinheiro, né? E isso não é tipo ganância, né? Isso é dignidade, é liberdade, é autonomia emocional. Então a vida de uma mulher saudável consiste em equilibrar os seus papéis, né? E eu faço questão de repetir isso, que é equilibrar. Não é se exaurir na maternidade, se exaurir no relacionamento, se exaurir só na carreira, né? Ou você se dedica só ali à maternidade e a carreira fica ao Deus dará. Então não é só viver para os outros e esquecer de si mesmo, porque quando esse equilíbrio aí se perde, vai afetar todas as suas áreas, né? Todas as demais áreas da vida. E aí, né, uma das áreas que é muito afetada é o relacionamento conjugal, né, que acaba se tornando pesado. E não porque falta amor, né, não, mas é porque falta posicionamento. E era uma das coisas que eu não sabia fazer. Eu não sabia me colocar como alguém que merece respeito. Eu não sabia dizer o que eu queria, qual era o meu ponto de vista. E muitas vezes, né, a verdade é essa, a gente nem sabe, a gente não pontua as coisas, às vezes, porque a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe aquilo que a gente gosta, porque faz tempo que a gente nem faz aquilo que a gente gosta.
E isso depende diretamente de como a gente foi educado, né, criado lá na infância. Então, se lá atrás te permitiram criar as próprias ideias, né, ou se só te apresentaram um mundo cheio de perigos, de medos e de regras rígidas, ó, segue isso aqui. Não dá muito ouvido para sua intuição, não. Não pensa muito, não. Não pensa por si só, não. Né? E aí, então, né, na vida adulta, a gente não tem muita escolha. E na maioria das vezes, eu me encolhi para agradar. Eu ficava quieta quando algo que alguém fazia doía em mim. E dentro do meu relacionamento conjugal também. Eu engolia o incômodo para manter a paz. Mas existe uma verdade dura, mas ela liberta a gente, né? Que quanto mais a gente se encolhe, então quanto mais eu me encolhia, mais eu me perdia. E nenhuma mulher foi feita para viver pequena dentro da própria vida. A gente foi criada, nós somos as mulheres são é o que traz a vida ao mundo, né? Traz pessoas ao mundo. Então nós temos uma criatividade muito grande, nós temos um poder de criar muito grande. E quando alguém falava comigo sobre terapia, sobre olhar para dentro, sobre emoções, né, aquilo soava quase como uma ofensa, né? Então era como se estivessem dizendo para mim que havia algo errado comigo, né? E aí as poucas experiências que eu tive com profissionais da área, elas não foram eficazes para mim. Eu até buscava ajuda, né, na igreja, nos retiros, nas orações, nos encontros. E aquelas pessoas que estavam ali, por mais bem intencionadas que elas fossem, elas não tinham as ferramentas para me ajudar de verdade. E aí isso só aumentava a minha frustração, né? Então eu saía daqueles lugares com mais perguntas do que respostas, né? Com mais culpa, com mais sensação de frustração, de inadequação, né? E eu não encontrava aquele sentido que eu precisava, né? E eu não encontrava direção e principalmente eu não encontrava as respostas que alcançassem a raiz daquilo que eu sentia, porque quando você faz colocações assim sobre suas insatisfações, as pessoas podem até te ver como uma pessoa ingrata, né? E aí, com a minha vivência clínica, eu entendo hoje claramente que não é que faltava fé ou esforço, né, ou falta de vontade. O que faltava ali era método, faltava ferramentas emocionais, um treinamento adequado, alguém que deixasse claro o caminho dentro de mim, né, o processo real da reestruturação emocional. Porque quando a pessoa tem a intenção, mas ela não tem método, ela gera uma frustração. E então aqui, né, aqui entra um dos maiores hoje, né, psicólogos aí, né, humanista, né, e ele fala isso com profundidade, o Carl Rogers. Então ele diz assim que o curioso, o paradoxo é que quando eu me aceito como eu sou, então eu posso mudar. E isso mudou muito a minha forma de interpretar aquela transformação, porque a mudança duradoura, ela não nasce do autorrepúdio, né, daquela cobrança excessiva ou da tentativa de se consertar. Ela nasce dessa conciliação com quem a gente é, no momento presente, né? E a aceitação não significa estagnação. A aceitação é reconhecer o ponto exato que você está para você caminhar com segurança. E o Rogers, ele fala de autenticidade, de congruência. Então, quanto mais eu sou verdadeira comigo mesma, sem máscara, sem fachada, sem querer provar que eu sou a boa, sem tentar corresponder a expectativas, maior é o meu bem-estar e a nossa eficácia emocional. Ele também descobriu algo essencial. E o terapeuta, né, ele é mais eficaz quando ele aprende a se escutar. Então, eu, enquanto terapeuta, eu preciso me escutar, aceitar as minhas próprias experiências. E isso vale para a vida. Então, quando você aprende a se ouvir, quando você valida aquilo que você sente, sem se julgar, algo começa a se reorganizar por dentro. Essa abordagem centrada na pessoa convida a gente a ter uma coragem profunda, a uma coragem de ser quem a gente é. E é exatamente nesse espaço de verdade, de aceitação e de metodologia que a transformação acontece. Ela não pode ser de uma forma violenta, forçada, não natural, onde você é obrigado a superar coisas, né? Não. É num lugar de profundidade, é um lugar seguro e sustentável. Existia um estado emocional em mim que me fazia perder a credibilidade. Então, eu vivia instável. Um dia eu estava triste, outro dia eu estava apática, tinha dia que eu estava bem. Mas a autoestima era lá embaixo. E hoje eu sei que isso não era uma fraqueza de caráter. Tem ciência por trás disso. Então, dentro da neurociência, se explica que quando a gente vive por muito tempo um estresse emocional, então o cérebro, ele entra em modo de sobrevivência. A parte emocional, ela assume o comando que era da razão. Então, simplesmente a gente tem um sequestro da amígdala. E é por isso que eu vivia sem filtro. Então, quando a gente vive muito estressada, a gente fala demais com quem não pode resolver os nossos problemas. Eu me expunha na frente de pessoas que não entendiam os meus conflitos.
E não era falta de maturidade, né? Era um cérebro exausto, tentando aliviar aquela dor daquele conflito. E tem algo também que é importante dentro da neurociência, que mostra que as emoções, elas são a base da nossa identidade e da nossa capacidade de decidir. Então, quando as nossas emoções estão desorganizadas, a nossa identidade também fica desorganizada. E por isso eu não sabia quem eu era. Por isso eu não sabia do que eu gostava. Eu não sabia nem qual era a minha preferência musical, né? E o que eu gostava não era permitido pela religião. E aí então eu deixava que outras pessoas tomassem decisões por mim, porque eu não tinha a clareza interna. Então, sem identidade, a gente terceiriza a nossa própria vida. Então eu vivia sempre atarefada, com uma raiva de mim, raiva do meu corpo, né? E a raiva ela é um indicador. Então, quando ela permanece por muito tempo, é porque as emoções, elas estão tentando dizer algo para nós. Emoções conversam com a gente. Mas ao invés de eu me escutar, eu queria me anestesiar, eu não queria sentir, tá? Eu queria um remédio para calar aquela mente inquieta, para silenciar a minha raiva. E eu me comparava com outras mulheres, porque eu via outras mulheres com padrões até maiores do que o meu. E isso gerava inúmeras explosões de culpa, né? E mais perda de credibilidade. Então eu vivia em exaustão mental, dependendo da aprovação de pai, de mãe, de marido, insegura, sem autonomia, com autoestima profundamente fragilizada. E chegou o tempo que ficou muito claro para mim. Ou eu mudava, ou eu adoeceria. E isso foi uma fase dramática, né? Porque foi aquela constatação. Eu já sofria de insônia, de ansiedade, de depressão. Eu tinha inflamações recorrentes no meu corpo, tinha enxaqueca constante. O meu corpo estava dando sinais há muito tempo. E hoje eu sei, né? Isso também tem explicação científica, né? Que hoje a ciência ela estuda profundamente essa relação entre o estresse emocional e o adoecimento do corpo, né? E mostra que quando a gente vive por um tempo, né, um tanto aí de tempo, se adaptando demais, engolindo emoções, abrindo mão de quem é para manter tudo funcionando, o corpo começa a pagar a conta. E por que aquilo, né? Porque aquilo não é, né, algo que não é expressado emocionalmente, é expressado biologicamente. E aí a mente, né, se a mente não escuta, o corpo vai falar, né? E eu vejo disso muito nos meus atendimentos, né? Principalmente mulheres, então com problemas no útero, né? E o útero, gente, é o nosso centro. É o nosso centro que tem poder de gerar vida. E só por ter um útero, né, nós temos uma grande força. E essa força ela não precisa ser direcionada só para a gente gerar filhos. Ela pode ser direcionada para gerar os nossos projetos, né? E eu estava, então, vivendo exatamente esse momento aí, né? E aí eu comecei a me perguntar, né, por que a gente demora tanto para mudar? E a resposta ela é dura, mas ela é libertadora. A gente não muda enquanto a gente acredita que a gente tem que viver daquele jeito e aquilo ali é normal. Tá? E eu tinha, então, uma vida que aos olhos de fora era uma vida construída, né? Tinha filhas, tinha um marido, né? Tinha família, tinha casa para morar, eu construía um lar. Eu era uma pessoa esforçada, eu não parava. Eu ajudava pessoas, eu tinha amor, tinha boas intenções, tinha feito tudo certo, eu tinha construído uma vida considerada bem-sucedida. Mas o que ninguém me contou é que eu estava pagando um preço por isso. E eu paguei, né? Eu paguei com a minha libido, eu paguei com a minha autenticidade, eu paguei com a minha autoestima, eu paguei com o meu direito de me posicionar, né? Com o meu direito de dizer sim ou não, com o meu direito de ser respeitada. Então eu paguei um preço para poder construir uma vida que funcionava. Mas eu não me sentia viva. Eu sustentava tudo, mas tinha abandonado a mim mesma. E chega um ponto em que o corpo não aceita mais viver em silêncio. Ou você ouve, né? Ou você muda conscientemente, ou o corpo muda por você. Tá? E aí ele vai apresentar as dores, né? Ele vai de alguma forma fazer você olhar para a sua existência. E às vezes você tem que parar para cuidar de uma doença. E aí vem os processos reflexivos. Então por que esperar esse momento? Por que a gente não faz esse processo por consciência? Porque a gente está vendo que a gente precisa. E mesmo eu estando exausta, eu buscava ser melhor. Não porque eu me sentisse suficiente para isso, mas porque lá no fundo eu sabia que daquele jeito que eu vivia já não dava mais. E aí foi um momento que surgiu uma oportunidade de eu participar de um evento. Era uma palestra de inteligência emocional e neurociência.
Isso já me tirava ali da zona de conforto, era um lugar diferente, um auditório cheio de pessoas que eu não conhecia. E eu fui para aquele lugar, né, carregando uma vida inteira de controle, de tensão, de silêncios engolidos. Um lugar tão impessoal, né, mas ao mesmo tempo tão revelador. E ali aconteceu algo que virou uma chavinha, porque ali eu entendi que havia uma explicação para tudo aquilo que eu estava vivendo. Que aquilo ali não era ingrata, né? Era que eu estava vivendo em um cárcere emocional construído pelos meus próprios padrões, né? Por crenças, por repetições de comportamento. E eu não havia aprendido a questionar aquilo. E aí, pela primeira vez, né, eu vi que eu podia transformar aqueles padrões se eu aplicasse ferramentas cognitivamente corretas, baseado em estudos, em neurociência. E eu poderia, então, mudar como eu me sentia, como eu reagia e me relacionava com o mundo. E que eu poderia construir um relacionamento novo comigo mesma e com outras pessoas. E, principalmente, né, que eu podia sair daquele caos que estava governando a minha vida já fazia tanto tempo. E aí foi naquele momento que eu comecei um novo caminho. Eu enxerguei aquilo, e interessante que junto com essa descoberta, na minha mente veio as objeções também no mesmo momento, né? Então enquanto eu ouvia ali que era possível eu fazer mudanças, eu construir a vida do jeito que eu gostaria, ao mesmo tempo surgiu resistência, sabe? E hoje eu até sei explicar isso, né? Tem até um psicólogo, neurocientista, que ele fala que o nosso cérebro, ele tem 2 sistemas. Então o sistema 1 é que a gente faz as coisas no automático, rápido, repetitivo e econômico. E a gente faz isso porque a gente vive no piloto automático e a grande maioria das pessoas faz isso por muito tempo na vida. E o outro sistema é um sistema consciente, mais lento, que exige esforço, atenção, energia, né? É um sistema de escolha, onde eu posso escolher com mais consciência as mudanças que eu quero. Mas qual que é o sistema que o cérebro sempre pratica? É o 1, né? Por quê? Porque mantém a gente sempre do mesmo jeito, né? E então quando o meu cérebro viu que eu tinha que ler livros, assistir aulas, né? Ou fazer imersões, eu iria me expor também, então ele escolheu o 1 imediatamente. E o cérebro reclama, traz um monte de ideias, um monte de travas, né? E tudo são coisas que já tinha me impedido antes de fazer coisas diferentes, né? E aí então, por isso que mudar assusta tanto. Então não é que é preguiça ou fraqueza, é sabotagem mesmo, né? É o cérebro pedindo o mesmo do mesmo, ainda que esse mesmo esteja doendo, seja algo doloroso. Mas chegou ali o momento de eu parar de viver no automático, e aí eu comecei, né, mesmo com medo. Você quer ver uma outra trava que vem muito, assim, que é quando a gente olha para uma situação e aí imediatamente a gente pensa, eu não tenho dinheiro para isso. Eu não vou conseguir agora, não dá, não tenho dinheiro. Uma outra coisa também é duvidar, será que depois de tanto sofrimento eu vou conseguir mudar? Mas isso daqui vai dar muito trabalho. Isso aqui é difícil, é complicado, eu ter que sair de um lugar e ir para o outro, não conheço ninguém. E talvez você tenha algumas vozes que a gente talvez até você se identifique, né? Principalmente nessa questão quando a gente diz que a gente não tem dinheiro, porque é muito comum a gente ver uma mulher que quer muito fazer academia e fala, mas eu não tenho dinheiro. Mas aí ela passa numa loja e ela vê lá um vestidinho de R$150 para a filha dela e ela vai lá e compra, que é exatamente o valor da mensalidade da academia. E gente, eu vejo muito isso aqui, né, nos meus treinamentos, tá? Todas as mulheres, elas falam, eu não tenho dinheiro. E depois, né, quando elas fecham aqui um processo aqui comigo para usar o meu método, que às vezes eu facilito, né, e aí, dali 15 dias ela aparece com um celular que ela pagou R$7.000. E isso tem explicação também, sabe? Porque quando a gente valoriza coisas, né, e na frente, né, ou coisas ou pessoas, e nunca se permite fazer um investimento alto em si mesmo, em melhoria, mas lá dentro, sabe? Para que a gente possa ser mais feliz, para que a gente possa viver com mais prazer, isso está muito ligado àquela identidade fragilizada que a gente criou de nós mesmas lá na nossa infância, que eu já expliquei para vocês, né? Então, você quer ver um exemplo? Ao pai ausente, ou o pai que abandonou. Então fica, né? Então se o pai valoriza mais o trabalho, né? Agora eu não tenho tempo, eu preciso ir trabalhar, né? Então quer dizer, uma outra atividade ou algo tem mais valor do que eu. E o pai, aquele pai que foi embora, então alguém tem mais valor do que eu, ou coisas têm mais valor do que eu. E isso nos constrói, gente, parece brincadeira. E a gente, na fase adulta, fica repetindo esse mesmo padrão. Outras coisas têm mais valor do que eu e a gente passa as coisas na frente, sabe? E isso acontecia muito comigo, tá? Mas aí, naquele momento, eu entendi que era o meu momento.
né? Como eu disse, ou eu mudava aquela situação, né? Ou eu adoeceria, né? Ou eu continuava me diminuindo, me silenciando, ou eu começava a colocar todos os meus esforços em mim mesma. Mas pela primeira vez eu fiz algo diferente. Eu usei a minha força, a minha coragem, a minha energia e também o meu dinheiro a meu favor. Aquilo que por anos foram direcionados, dedicados para agradar os outros, agora eu estou usando a meu favor. E eu mergulhei nos estudos para entender a minha mente, as minhas emoções, para compreender por que eu sentia aquela raiva, tantos medos, tanta rejeição. Eu estudei personalidades, quem eu era de verdade. Eu entendi as minhas potencialidades. Eu mergulhei em treinamentos para ensinar a minha mente a produzir felicidade, paz, alegria. E eu faço exercícios até hoje, porque a felicidade, gente, ela não acontece sozinha. A gente constrói. E aí, em 30 dias fazendo aqueles exercícios, o meu humor melhorou. Eu passei a dormir melhor, meus pensamentos ficaram mais tranquilos, até a TPM melhorou. E as pessoas começaram a dizer, nossa, Ariane, você tá diferente. E eu tava. Eu encontrei um propósito para minha vida, o propósito de existir. Eu decidi voltar a estudar, concluí minha faculdade, fiz a minha pós-graduação em inteligência emocional, formação em neurometria funcional, em saúde integrativa. E aquilo, gente, aquele conhecimento, aquilo explodiu o meu cérebro. E aí então aquela coragem, aquela força que eu fazia tudo pelos outros, agora tinha uma direção certa. E eu comecei a pontuar as coisas dentro da minha casa, do jeito que eu queria, do jeito que fazia sentido para mim. As minhas filhas precisavam assumir responsabilidades, porque eu não assumiria mais. Meu marido precisava ouvir coisas que eu nunca tinha dito e fazer coisas também, porque eu não faria mais. E eu estava decidida a viver uma vida com prazer, com sentido e com direção. E a gente não precisa desconstruir tudo para viver essa vida não, viu? Basta apenas ser verdadeira consigo mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Não foi fácil, foi desafiador, mas eu precisava aprender. Eu precisava aprender a ser terapeuta, a ser empresária, a ser empreendedora. Eu precisava até me desfazer, lembra daquele arame farpado que eu vivia abraçada, que doía? Eu precisava deixar pessoas irem embora da minha casa, irem embora da minha vida. E eu comecei a dizer para mim mesma, Ariane, dê tempo ao tempo. Você vai conhecer novas pessoas. Não tenha medo de deixar aquilo que te machuca para trás. E aí então, em 2016, eu iniciei os meus atendimentos, né, as minhas palestras, criei o Instituto Evolve em 2018 e aí eu estava no pico da minha realização. E aí foi nesse momento que eu percebi algo muito claro, que existem muitas mulheres vivendo exatamente como eu vivia. E me fala uma coisa, você já passou por isso? Ou está passando? Você já viu mulheres exaustas, sem energia, só porque dedicou muitos anos da vida, se encolheu para agradar, para construir a própria vida, mas sente que lá no fundo não tem o resultado que esperava? Construíram, trabalham, se esforçaram, mas sabe, quando para assim para ver, não está fazendo sentido. Conta aqui para mim, se você conhece alguma mulher que vive isso. As minhas filhas hoje são mulheres formadas e mais do que diploma, elas são mulheres que conseguem se posicionar nos relacionamentos. Elas conseguem sustentar quem são sem se encolher para caber. Elas conseguem lidar com essas pressões sociais que existem por aí sem abandonar a própria verdade. E isso eu penso que tem um pouco a ver com essa jornada que eu percorri. Na jornada da heroína, existe um momento em que a mulher percebe que viver apenas para atender expectativas externas cobra um preço muito alto. Ela funciona, ela entrega, mas ela se perde de si. Não tenha medo daquilo que as pessoas viram de você. O que elas viram é o que acontece quando uma mulher se afasta da própria essência para ser aceita, ser aprovada, ser validada. E por elas terem visto isso, elas não precisam aprender pela dor. Elas aprendem pela consciência. A Clarissa Pinkola Estés é escritora de Mulheres Correm com Lobos. E ela diz que toda mulher carrega uma natureza instintiva, selvagem e intuitiva, que é uma força que essa mulher ela sabe quando algo está certo ou não. Mas quando essa força é silenciada cedo demais, a mulher aprende a se adaptar, a se moldar e a se encolher. E na nossa história, né, a nossa história é a história que acontece com essa mulher, que se distancia da própria alma. Então, deixem que vejam também o que acontece quando uma mulher começa a se escutar. Deixe que vejam que amor não exige autoabandono, que relacionamento saudável não pede silêncio, que pertencimento não custa a identidade. Eu penso que o maior legado que eu deixei
Não foi um caminho perfeito, sabe? Onde tudo deu certo, mas foi um caminho consciente. Mostrar que a mulher pode se perder, mas também pode se reencontrar. Porque nós não somos mulheres estáticas, sabe? Nós somos cíclicas. A alma feminina, ela não caminha em linha reta. Ela avança, recua, silencia, desperta. E como nos lembra Maureen Murdock, a mulher se perde de si para um dia se lembrar de quem é. Então cada perda não é um erro, é um chamado para você retornar. E nós somos pulsantes, né? Porque há dentro da gente uma força viva, instintiva, selvagem, no melhor sentido da palavra. Aquela que a Clarissa Pinkola Estés descreve como a alma que sabe, a que sente antes de entender, a que reconhece quando chegou a hora até de mudar de pele. E a gente muda de pele. Nós somos energia em movimento. Não fomos feitas para permanecer iguais o tempo todo. Nós fomos feitas para atravessar estações, para morrer simbolicamente e renascer quantas vezes a vida pedir. Nós não nascemos de um jeito para morrer daquele mesmo jeito. Estamos o tempo todo nos renovando. E agora você conhece a minha história. Você sabe de onde eu vim. Sabe que eu não estou aqui falando só porque tudo foi fácil para mim. Porque alguém pegou aqui na minha mão, deixa que eu resolvo tudo para você. Alguém foi lá abrindo as portas e resolvendo os meus caminhos. Eu tô aqui porque eu senti na pele o que milhares de mulheres sentem todos os dias. Esse cansaço que não passa, essa sensação de estar vivendo no automático, esse pensamento silencioso de que talvez a vida seja só isso. Mulheres que sustentam muito, sustentam pessoas, histórias, expectativas, mas que por dentro carregam a impressão de que não existe mais espaço para elas. E o mais doloroso é quando elas começam a acreditar que ninguém as entende, que ninguém fala a mesma língua delas, que não existe lugar onde elas possam baixar a guarda e dizer: é isso que eu sinto. E eu sei porque eu estive aí. Por isso que eu quero você aqui comigo. Não como uma espectadora, mas com presença, sabe? Como uma presença, como uma voz. Como alguém que não precisa mais se explicar o tempo todo. Aqui você não é a exagerada, não é a fraca, não é a que está atrasada. Aqui você é compreendida. E é por isso que eu preparei algo especial. Uma aula ao vivo, um encontro real. Onde a gente dá mais um passo, sabe? Nós vamos dar mais um passo nessa conexão que começou hoje. Essa aula vai ser no dia 26 de fevereiro, às 20 horas. E eu vou te mostrar como sair desse padrão que aprisiona tantas mulheres. O mesmo padrão que eu precisei sair um dia para reconstruir a minha vida com sentido, prazer e direção. E eu vou te explicar o método que eu criei para, a partir da minha própria história, da minha formação e da minha experiência real de trabalho com centenas de mulheres que hoje vivem com mais clareza, com mais leveza, com mais verdade. Nada assim de teoria distante, nada de promessa vazia. É um caminho possível, é a estrutura emocional, é a consciência aplicada na vida real. Então, eu te faço esse convite, que é um convite simples, mas profundo. Clica aí nesse botão, se inscreve, deixa lá seu nome, seu telefone, seu e-mail. Você vai receber as informações certinhas para participar desse encontro ao vivo comigo. Tá? E se lá dentro, lá de você sentiu, né, que você se conectou, então é aqui. Não ignore esse chamado. Você aceita dar esse passo comigo? Então eu te espero no dia 26 de fevereiro, às 20 horas, porque eu sei que esse encontro pode ser o início de uma nova forma de estar na sua própria vida. Uma nova forma de você começar sua nova história.